Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, meu nome é Cirilo Paz e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre metrologia, né? Metrologia aplicada ao vidro, onde a gente pode estar utilizando a metrologia no vidro, beleza? Então, vamos lá, nós vamos ter aqui uma sessão de algumas aulas, vamos falar sobre metrologia, depois eu vou falar sobre medição, vão ser aulas curtas que você pode estar assistindo aí de acordo com a sua necessidade. Antes da gente iniciar, vou pedir para você curtir já esse vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa o sininho ligado para quando tiver atualização você ser lembrado, beleza? Então, nós vamos falar sobre metrologia. Eu vou estar passando para vocês aqui algumas informações muito importantes que é para você estar utilizando no seu dia a dia e você ver aí a necessidade de estar usando nas suas aplicações com vidro. Beleza? Então, chega de conversa, vamos ao que interessa e vamos lá. Então, o que é metrologia, né? É um sistema de unidade de medidas que nós vamos aplicar com o vidro e é muito importante a gente saber o que significa a palavra metrologia. A palavra metrologia ela vem do grego, tá bom? E ela vem da união das duas palavras metron e logos. Então, o que quer dizer metron e logos? Que é o estudo da medida, tá? Então, ela vem da palavra grego, tá aí, né? E é o estudo da medida. Faz uns estudos, aquilo que a gente mede, foi feito um estudo de como a gente poderia estar utilizando a metrologia. E dentro da metrologia, gente, foi criado o Sistema Internacional de Unidades. Então, o que é o Sistema Internacional de Unidades? O Sistema Internacional de Unidades ele surgiu em 1960 e é utilizado até os dias de hoje, né? Através do Sistema Internacional de Medidas, a gente podemos utilizar várias medições. Por exemplo, nós abastecemos nosso carro e utilizamos o volume, né? Então, para você abastecer um carro, o volume em litros, certo? Compramos nossos alimentos por peso. Então, às vezes você vai lá comprar 2 kg de carne, 1 kg de carne, meio quilo de carne, né? Então, alguns alimentos são comprados por peso. O arroz, por exemplo, saco de arroz de 5 quilos, né? O feijão, um saquinho lá de 1 quilo, enfim, é por quilo, né? Nosso consumo em eletricidade, em watts, né? E aí nós temos o watts, o megawatts e por aí vai, né? Então, isso aí é tudo unidade de medida. E o nosso consumo de água é litros por metros cúbico, tá? Então, também, isso aí são tudo unidades de medida. Quando nós viajamos e pegamos as estradas, as distâncias são medidas em quilômetros, né? Então, você vai de um estado, de uma cidade a outra, você sabe qual a distância que você vai percorrer e essa distância é em quilômetros. Então, o Sistema Internacional de Medida, o que ele fez? Ele definiu isso, ele definiu como que nós podemos medir as coisas, como que nós podemos medir os espaços, como que nós podemos medir as distâncias, medir a quantidade, enfim, você, por exemplo, você vai construir, por exemplo, um salão de festas, você precisa saber quantas pessoas cabem dentro daquele salão, né? Quantas pessoas por metro quadrado cabe dentro daquele salão. Isso aí é uma uma unidade de medida, é uma forma de medir aquele espaço para você obter o número de pessoas dentro de um determinado local, né? E aonde que a metrologia entra no vidro, né? Onde que entra aqui a metrologia no vidro? No caso do vidro, ele engloba todos os aspectos teóricos e práticos da medição, qualquer que seja a incerteza da medição e o campo de aplicação. Então, a gente vai medir um vão, por exemplo, a gente precisa saber a largura, precisa saber a altura. Se tiver um peitoril, preciso saber a altura desse peitoril. Enfim, a metrologia ela está dentro da nossa utilização no dia a dia no vidro. No caso de portas, janelas, tudo que eu tenho que medir, ele faz parte da metrologia, né? E a unidade de medida, o que é? É a grandeza específica definida e adotada por convenção, com qual outras grandezas de mesma natureza são comparadas para expressar seu tamanho em relação àquela grandeza, né? Então,
você utiliza a medição, você utiliza a unidade de medida para comparar essas grandezas, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção, saber a importância da medição, saber a importância das medidas nas nossas vidas, no nosso trabalho, para que a gente possa fazer o melhor possível aí nesse trabalho do dia a dia que a gente faz, né? E o setor vidreiro? Qual a unidade de medida que é utilizada no setor vidreiro? Utilizamos basicamente 3 unidades de medidas diferentes. Nosso mercado ele é um pouco bagunçado em relação a isso. E é importante a gente aprender e entender isso para a gente organizar como que funciona essa questão das medidas, tá bom? Então, utilizamos basicamente 3 medidas. Quais são essas 3 medidas que nós utilizamos basicamente? Tem muita gente que ainda trabalha com metro, né? E o metro ele veio lá muito utilizado pelos profissionais mais tradicionais que se utilizavam do metro para efetuar medições de vidro comum, por exemplo, né? Então, o nosso setor lá atrás, né, alguns anos atrás, quando começou a trabalhar com vidro, se utilizou a medida em metro, tá? E se utiliza até hoje. Até hoje a gente conversa com as pessoas falam em metro, né? Outra unidade de medida que nós utilizamos é o milímetro. O milímetro ele veio com a indústria, né, utilizado principalmente pela indústria processadora, onde seus profissionais já recebem um treinamento para operar máquinas e equipamentos com esta unidade de medida. Tá? Então, o milímetro hoje ele é basicamente utilizado dentro da indústria. Então, por exemplo, quando você passa o seu projeto para a fábrica, quando você passa o seu projeto para a indústria, é importante que essa medida esteja em milímetro, para que não tenha erro, para que não tenha problema, para que não tenha aí nenhum tipo de erro durante o processo. E a outra medida que utiliza muito ainda, não só o nosso mercado, mas outros mercados, é a questão da polegada, né? Principalmente o setor de extrusão de perfis de alumínio utiliza ainda alguns perfis com medidas em polegada. Por exemplo, um tubo de 2 por 2 polegadas, um tubo de 4 por 2 polegadas, um tubo de 3 polegadas e meia, ou um tubo redondo de 1 polegada, tubo redondo de 2 polegadas, enfim. Se utiliza ainda algumas medidas. Você vai comprar um determinado parafuso, por exemplo, vai comprar um parafuso, por exemplo, de 3/8 por 1 polegada e meia. Você vai comprar um parafuso de 3/8 por 1 polegada. Enfim, existe uma bagunça com relação a medidas, e isso é muito complicado, às vezes, da gente entender quando que é polegada, quando que é milímetros, e aqui a gente vai estar dando explicação, dando uma orientação para que você possa saber como lidar com essas diferenças de unidade de medida, né? E eu gostaria, gente, de voltar rapidinho aqui na questão da unidade de medida. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, aqui, ó, nas unidades de medidas, né? É muito importante a gente lembrar que unidade de medida, tá? A gente não deve utilizar medidas maiúsculas, que inclusive aqui está errado, vamos arrumar isso aqui, né? Aqui também está errado, tem que ser medida minúsculas, legal. Então tá lá, litros, quilos, watts, litros por metro cúbico e quilômetros. É muito importante a gente saber como que a gente deve descrever, a unidade de medida, gente. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Então, quando você for escrever alguma unidade de medida, você não deve escrever em unidade de medida em letra maiúscula. Quando que você vai utilizar medida letra com unidade de medida com letra maiúscula? Quando você for usar alguma unidade de medida que tenha nome próprio, nome de pessoas. Por exemplo, o watts, né, de energia elétrica, ele é o nome de uma pessoa, tá? Então aí sim deve ser utilizado letra maiúscula. Mas litro, quilômetros, milímetros, metro, essas outras unidades de medidas devem ser sempre representadas com letra minúscula, nunca com letra maiúscula. Você só vai utilizar a letra maiúscula quando for unidade de medida com nome próprio, tá bom? Então, continuando lá, vamos continuar onde a gente parou.
Que a gente já falou sobre o metro. Paramos aqui, né? Quando a gente chega na parte de polegada. Bom, aqui nós temos alguns símbolos, né? Que a gente deve utilizar. Metro, eu falei agora, M. Milímetro, 2 M's. E a medida de polegada são esses dois tracinhos aqui. Então, quando você vê um número com com essa aspas aqui, somente de um lado, normalmente não, ela tem que ficar do lado direito do número, né? É polegada. Então, metro, milímetros e polegada. Lembrando que letra minúscula, nunca represente a unidade de medida metro ou milímetros com letra maiúscula, tá bom? Então, se você está fazendo isso, começa a fazer do jeito certo, ok? Polegada. A polegada ela foi criada pelo rei da Inglaterra, Eduardo I, no século XVI. Né? O que é essa polegada? Era a medida do polegar do rei. Né? E esse polegar ele media aproximadamente 25,4 milímetros. Então, por isso que polegada vem de polegar. A medida do polegar do rei, ela tinha essa medida de aproximadamente 25,4 milímetros, né? E o rei era o rei da Inglaterra, e ele determinou que a medida de 1 polegada era a medida do seu polegar. Então, 1 polegada tinha a medida do polegar do rei da Inglaterra. Ok? Só para título de conhecimento, um pouquinho de história aí. Se de repente você não lembra lá na escola lá atrás, então você aqui a gente vai relembrar você. Tá bom? O metro. Primeiro sistema métrico de unidades, né? E metro ele vem da origem de metron, que é o que mede, né? Da palavra metron, que significa que é o que mede, né? E ele surgiu em 1790 na França, que correspondia com a milionésima parte da distância do Equador e o Polo Norte. Então aqui, ó, você tem aqui a linha do Equador e a distância do Equador até o Polo Norte, eles dividiram por 1 milhão, ou seja, era a milionésima parte da distância do Equador entre o Equador e o Polo Norte. Né? Então, desta forma, foi em 1790 que surgiu o metro e desta forma eles definiram qual que seria essa medida. Mas isso daí não ficou muito legal, né? Não deu muito certo. Em 1875, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui, então isso daí não ficou muito certo porque o povo usava. Por que definiram isso? Por que definiram essa distância entre o Equador e definiram o metro? Porque antes disso, cada povo usava um sistema métrico diferente. Então, por exemplo, um povo utilizava, por exemplo, a unidade de medida de polegada, o outro usava em palmos, o outro usava jardas, enfim, não tinha uma comunicação, não tinha como como é que se fala? Não era organizado essas medidas, tá? Então isso aí dava muito problema. Então dava muito problema, por exemplo, quando você tinha que fazer alguma coisa com a medida e mandar essa medida para um outro lugar para eles fazerem igual. Então dava muito problema. Então o resultado disso aí era praticamente impossível a comunicação entre povos. Você não conseguia se comunicar. É como se falasse línguas diferentes e as pessoas não conseguiam se comunicar. E aí, para solucionar esse problema, né, reformadores franceses ali na época, alguns franceses, criaram uma comissão de 5 matemáticos para que elaborassem um sistema padronizado, que no caso seria o metro. E essa comissão ela decidiu que a unidade de medida de comprimento se chamaria metro, né? E que corresponderia à milionésima parte da distância entre o Equador e o Polo Norte, né? Que é a medida ao longo aí de um meridiano, enfim. Mas a medida da distância do Equador ao Polo Norte não era prática, né? Não era tão simples assim. Tanto que, ao efetuar os cálculos matemáticos, acabaram cometendo aí um erro. E isso daí tiveram que mudar algumas coisas para poder melhorar isso daí e melhorar a precisão disso daí. E como que fizeram isso daí? Em 1875 foi construída uma barra de liga de platina
de irídio. Irídio é um material, um metal, né? De irídio que com duas marcas, né? Qual que é a intenção de utilizar como é que se fala? Esse irídio, né? A intenção era o quê? Era fazer com que você tivesse uma barra e mantiveram ela ela guardada numa temperatura de 0 graus, de forma que ela não tivesse variação de medida por conta da localização onde se encontrava. Enfim, tinha alguma coisa nesse sentido aí para poder manter essa medida de 1 metro, né? E e aí em 1983, vocês podem ver que é bem recente, né? Em 1983 passou a vigorar então o correspondente a 1/300 milhões da distância percorrida pela luz em 1 segundo. Ou seja, pegaram essa medida, né, de 1 metro e fizeram uma conta lá e chegaram ela a 1/300 milhões da distância percorrida pela luz em 1 segundo. Ou seja, a distância da luz percorrida em 1 segundo, olha só para vocês verem como é que a luz é rápida, né, gente? A distância da luz percorrida em 1 segundo, né, dá 1 metro, ok? Então, desta forma conseguiram definir aí também uma forma de deixar como é que se fala? Deixar a medida mais preciso, né? Mais precisa possível, ok? Bom, deixando um pouquinho de história de lado, vamos então ao milímetro, né? Que o milímetro nada mais é do que a milésima parte do metro, né? Ele é o submúltiplo do metro. Então aqui, gente, ó, você tem aqui, cada tracinho desse é 1 milímetro, né? E é por isso que ele é a milésima parte do metro. Então se você pegar 1 metro e contar quantos tracinhos tem, ele tem 1000. Por isso que 1 metro ele é 1000 milímetros, ok? Por isso que o metro ele é 1000 milímetros, tá? Ele é o submúltiplo do metro. Múltiplos e submúltiplos do metro. Então, a partir do metro, temos as outras unidades à sua esquerda, denominadas múltiplos, e outras à direita, denominadas submúltiplos. Que é essa tabela aqui, que nós vimos lá atrás, no nosso ensino fundamental, né? Onde nós tínhamos essa tabela métrica, onde quando eu vou para a esquerda, eu tenho os múltiplos, e quando eu vou para a direita, eu tenho os submúltiplos, né? E vocês sabem como faz isso daqui. Então, por exemplo, vamos passar aqui no próximo slide como é que você faz isso. Então, vamos lá, eu tenho aqui o metro, né? E cada vez que eu multiplico ele por 10, né, eu vou aumentando ele, eu vou deixando ele, eliminando a vírgula. Cada vez que eu divido ele por 10, eu vou acrescentando a vírgula, né? Então, por exemplo, se eu pega a sua calculadora aí, ó, e faz a seguinte conta. Se eu tenho 1,00, não fazer diferente, vou fazer um número diferente, né? Vamos pegar um número diferente aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui uma calculadora na frente. Vocês devem estar vendo aí minha calculadora aí, né? Então vamos lá, vamos pegar essa continha aqui. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, 1,350. 1,35 m, vai, vamos falar em metros. 1,35 m. Se eu multiplicar ele por 10 vezes 10, eu vou ter 13,5 decímetros. Se eu multiplicar ele por 10, eu vou ter 135 centímetros. E se eu multiplicar ele por 10 novamente, eu vou ter 1.350 milímetros. Percebe? Então, gente, a conta é essa. Quando você quer transformar a sua medida de metro
para milímetros, é só você fazer essa conta. Então, de novo, vamos pegar agora um número quebrado. Vamos supor que você tem aí 1 metro e 5 centímetros, ok? Se eu multiplicar por 10, eu vou para decímetros. Decímetro a gente não usa, né? Mas multiplico por 10 de novo, eu vou para centímetros, 105 centímetros. E quando eu quiser milímetros, eu multiplico por 10 de novo, eu vou para 1050 milímetros. Quero dividir a medida de milímetros para metro. 1050 dividido por 10, 105 centímetros. Dividido por 10 de novo, 10,5 decímetros. E se eu dividir por 10 de novo, 1,05 metros. Certo, gente? Então, é simples assim, não é complicado. Dá para você fazer essa continha aí, simples, simples, simples. Beleza? Bom, gente, é isso que eu queria falar com vocês sobre essa parte de metrologia. Nas próximas aulas vamos ter mais coisas aí, vamos ter mais informações. Beleza? Obrigado. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado dessa introdução. É aula curta mesmo, é coisa curtinha, que é para a gente poder estar aplicando no dia a dia. Assiste as próximas aulas, não esquece de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de fazer o joinha aí, né? Curte aí nosso canal para que mais pessoas possam assistir, para que mais pessoas possam aprender sobre essa matéria, sobre essas informações. Beleza? Tamo junto. E eu vou deixar esse material também lá nas descrições, tá, gente? Eu vou deixar um PDF para você imprimir e de repente passar para os seus funcionários, treinar seus funcionários, ou então você pede para o seu funcionário assistir esse vídeo aqui, que é muito legal e muito útil para você utilizar no dia a dia. Beleza? Gente, obrigado e até a próxima. Vamos lá, tamo junto.